Muito boa tarde, uma vez mais sejam bem-vindas e bem-vindos a um episódio do Às 7000, os primeiros sempre a contar os segundos e a dar-vos aquilo que são todas as emoções semanais do desporto motorizado, sobretudo em Portugal continental. 4 temas para esta emissão, para além de 3 convidados. Vamos começar por dissecar aquela que foi uma fabulosa edição 2024 da Baja TT Norte Portugal, organizada pelo Cami Motosport e que percorreu os concelhos de Mursa, Valpaços, Macedo de Cavaleiros e também de Vinhais. Depois daremos um salto até à zona da capital para termos a reportagem sobre a edição 2024 do Rally de Lisboa, onde se disputou uma vez mais a Taça de Portugal de Rallys. Dos rallys passamos para a velocidade e damos um salto até às praias algarvias. Vamos para o Autódromo Internacional do Algarve em Portimão para sabermos tudo sobre a segunda ronda dupla da Porsche Sprint Challenge Ibérica. E acabaremos com a segunda ronda de 2024 do 19º Troféu Yamaha que decorreu em Rio Maior. São estes os 4 temas da edição número 3 do Às 7000. Então agora um salto até ao coração de Trás-os-Montes. A Baja TT Norte Portugal foi um verdadeiro sucesso emocionante, com lutas rasgadas pelas diferentes vitórias que havia, as diferentes supremacias que havia para desenrolar na prova do Cami Motosport, uma prova também com uma organização verdadeiramente irrepreensível e que se transformou num verdadeiro hino à modalidade. Vamos à reportagem. João Ramos e Jorge Carvalho foram os grandes vencedores da terceira edição da Baja TT Norte de Portugal. Apesar de ter tido um dia difícil, o piloto não baixou os braços e segurou a primeira posição da tabela classificativa geral. Não merecíamos uma com outra coisa porque foi... Estás aí um bocadinho emocionado. Estou porque... merecemos, de facto. Quero, de facto, lutar pelo campeonato e por acaso tivemos esta ocorrência que já estava a ver tudo perdido. Mas, efetivamente, o Jet também com toda a sua profissionalismo e calma, porque uma pessoa, quando perde a calma nisto, acabou. E a ele deu-lhe muito também. No lugar intermédio do pódio ficaram João Ferreira e Filipe Palmeiro. Ao longo do dia, a dupla foi encurtando a diferença para o líder e chegou mesmo a ser a mais rápida do último setor discutido. Ferreira terminou com pouco mais de 1 minuto de diferença para Ramos. Queríamos a vitória, mas o importante é que somámos pontos importantes para o campeonato e ampliámos um bocadinho a distância em relação ao nosso adversário mais direto, que é o João Dias. Portanto, não foi perfeito, mas foi um fim de semana positivo. João Dias e João Miranda completaram o top 3 da prova nortenha. Subiram ainda ao lugar mais alto do pódio da categoria T3. De manhã, uma perdidela fez-nos perder algum tempo, mas mantivemos a liderança dos T3 e chegamos aqui ao final a liderar os T3, que é o principal objetivo para este fim de semana. Depois de um segundo lugar à geral, no dia anterior, Gonçalo Guerreiro terminou no 4º lugar. O piloto, navegado por José Sapires, teve um último dia de prova mais complicado. Mesmo assim, foi o primeiro da categoria T4. Ganhamos a nossa categoria, infelizmente perdemos-nos nos 2 setores de hoje e acho que é por isso que perdemos o pódio da geral, mas enfim, corridas. O top 5 fechou com Hélder Oliveira e Carlos Jorge Mendes, primeiros da categoria T1. Este último dia de prova teve mais contratempos até que o dia de ontem. Na parte da manhã, tal como a maioria dos meus colegas, perdemos-nos numa zona do percurso em que o roadbook não estava perfeito e perdemos ali algum tempo à procura do sítio certo e depois alguma desconcentração nos quilómetros seguintes fez-nos perder algum tempo. Depois na parte da tarde quisemos forçar um bocadinho mais o andamento, embora na categoria as coisas estavam confortáveis para nós, mas quisemos forçar um bocadinho mais e estávamos a gostar bastante do troço. Estávamos ali até nos melhores tempos e a 15 km ficámos sem direção assistida, portanto os últimos quilómetros foram de trabalho redobrado para nós, portanto só descansámos mesmo quando chegamos aqui ao Parque Fechado. Sérgio Matos e Sebastião Domingues foram segundos da categoria. À frente da dupla Edgar Condenso e Nuno Silva.
Marco Pereira e Nuno Guilherme foram os segundos da categoria T3. Paulo Rodrigues e Gonçalo Reis, terceiros. Já nos T4, o segundo posto foi ocupado por José Oscar Nogueira e Arcélio Couto. Rui Serpa e Rui Pita foram terceiros da categoria. Joel Marrazes e José Mutaco venceram nos T8. Avelino Reis e Filipe Martins foram segundos. Filipe Cachopas e Nelson Ramos ocuparam a terceira posição da categoria. Entre os T2, vitória de Eduardo Rodrigues e António Nunes, que estiveram acompanhados no pódio por Pedro Simões e José Carlos Silva, e também da dupla Francisco Dias e Gonçalo Cunha. O Campeonato de Portugal de todo o terreno AM48 entra agora na pausa de verão. Pilotos e equipas regressam no final de setembro para a Baja TT Cherish Reguengos Mourão. Mais uma fantástica prova do Campeonato de Portugal do terreno AM48. João Ramos, é caso para dizer, finalmente, um dos pilotos que mais defendeu a vinda da prova para Norte, a prova organizada pelo Caminhão Autosport, e já agora aproveito para saudar o nosso querido Nuno Loureiro, presidente do Caminhão Autosport, que felizmente já é uma figura assídua nos programas do Novo Canal. Mas João, parabéns antes de mais pela fantástica vitória que tu e o Jorge Carvalho tiveram nesta prova. Um triunfo que já vos escapas há muito tempo. Sim, quer dizer, o ano passado estivemos, Muito perto. o ano passado tivemos uma vitória em Beja. Sim. Eu estou a falar mesmo na própria Baja, TT9 de Portugal. Sim. Era uma vitória que procuravas muito. Claro que sim. As minhas vitórias na Baja do Norte, na altura não tinha não era o Cami que organizava. Foi noutros tempos. Recordo-me que sei lá, entre 98 e o ano 2008, já não me recordo, que ganhei a prova, mas julgo que era a casa pessoal da RTP que organizava. Exatamente. E fazíamos na zona ali de Bragança, por esses lados, e acho que ia até Morsa, não tenho bem a certeza, mas foi nessa altura, que era com os Land Cruisers, e mais tarde também cheguei a ganhar com o RAV4. Agora, efetivamente, com a Hilux é a primeira vez que ganho a Baja do Norte. Concordarias que esta tua vitória com o Jorge Carvalho assentou sobretudo numa tática muito inteligente, no saber atacar na altura certa e depois saber também gerir bem o avanço que conseguiste? A gestão efetiva de andamento sobre os adversários só a apliquei no último setor, no SS4. Aí levantei categoricamente o pé, porque a nossa vantagem era muito confortável face aos adversários, que numa classificativa de 55 km, não tenho agora a certeza, era uma vantagem muito confortável. E nesse sentido, e até porque esse setor, quando eu comecei a observá-lo, porque sofreu bastante com o dilúvio de chuva que caiu na noite anterior, apanhamos muita pedra solta de terras derrocadas de terras, onde via-se que o terreno estava muito suscetível de ter-se um furo a qualquer momento, e um furo fazia com que eu perdesse toda a vantagem que eu tinha, por isso não havia necessidade nenhuma de atacar, e por isso foi esse o único momento onde geri. De resto, todos os outros momentos foi sempre ao ataque, exatamente para conseguir trabalhar nesse sentido de fomentar uma vantagem
e consegui, que foi muito bom. Sim, e sem sombra de dúvidas um triunfo incontestável. Um triunfo também que te recoloca bem perto daquilo que é a liderança da tabela pontual do Campeonato de Portugal do Terrano M48, um campeonato que tem tudo para ser muito aberto e muito disputado, uma vez mais, em termos daquilo que é o título absoluto. Sim, o campeonato português de todo terreno já dá uns anos para cá tem demonstrado uma enorme competitividade entre os diferentes concorrentes. Temos um lote de pilotos muito bons, cada um montado numa máquina diferente, naturalmente, de diferentes características, mas tem-se notado uma enorme competitividade, o que é ótimo realmente participar assim num campeonato deste nível. Já iremos voltar a falar desta tua época também do campeonato e obviamente temos aqui o João Ramos enquanto piloto da Toyota Gazoo Racing Portugal, mas também enquanto membro da APTT, a Associação Portuguesa de Todo o Terreno, dos pilotos de todo o terreno, que hoje em dia tem uma importância fundamental juntamente com os clubes organizadores para promover aquele que é, toda a gente o diz, um dos melhores, se não o melhor campeonato nacional desta modalidade entre aqueles que se fazem na Europa. É uma questão que daqui a pouco também vou pôr ao João, mas antes não podemos deixar de felicitar o Nuno Loureiro e o Cami Motorsport por mais uma organização de altíssimo nível. Eu lembro que quando o Cami decidiu voltar a trazer para o Norte o Campeonato de Portugal de todo terreno, ele, quase todo ele, concentrado nas planícies alentejanas e pouco mais, depois ali uma outra baja mais ao oeste ou mais na beira baixa, toda a gente achava que era uma aposta arriscada, mas Nuno Loureiro, depois destas 3 edições, é uma aposta mais do que conseguir. Sim, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. É um facto. Toda a gente sabe que a minha base do automobilismo vem do todo terreno, não do todo terreno de Bajas, mas de outras andanças, onde conheci o João, há bocado estávamos a falar disso, já conheço o João há muitos anos e foi nessas andanças e foi sempre o meu objetivo, enquanto promotor e organizador de provas de desporto motorizado, regressar ao todo terreno, porque digamos assim é a minha praia. Não foi fácil, houve muitas desconfianças no início, não tanto da parte da Federação. A Federação já tinha noção absoluta da nossa capacidade organizativa, os próprios pilotos também, muito embora nós não tivéssemos essa modalidade. E muito devo ao João, ao Tiago e ao Nuno Madeira, que foram 3 pilotos que estiveram sempre na linha da frente a impulsionarem para termos uma Baja Norte. Isso é a realidade e temos que agradecer a quem nos ajuda e dar valor a quem tem valor para que pudéssemos ter essa Baja. De facto foi um projeto que nos desafiamos, apostamos, agarramos o projeto com as 2 mãos bem agarrado. Tivemos que provar uma série de coisas no início que seríamos capazes. Acho que fomos capazes e sempre nos tentamos diferenciar das provas, digamos assim, a Sul. Como sabem, as provas a Sul normalmente, quase todas, se não todas, pertencem ao campeonato de FNP, de motociclismo. Portanto, são provas completamente diferentes. São provas que são marcadas na exaustão. O navegador, se não levar o roadbook, não se perde, digamos assim. Nós quisemos fazer uma prova de todo terreno com a verdadeira aventura, onde a navegação é essencial. Posso dizer que nesta Baja, tirando uma parte do prólogo, o João confirma isso, conhece o terreno melhor do que eu, mas julgo que os pilotos não repetiram um metro que fosse da prova. Isso podemos transmitir aqui a ideia para que percebam do esforço organizativo que é para nós fazer uma prova destas, porque é muito mais simples fazer um percurso em que os pilotos estão. Mas ouvimos sempre a vontade da APTT. Sei que há pilotos da APTT que não estão também contentes com a adesão, que estavam à espera de mais, principalmente os pilotos a norte, estavam à espera de mais aderentes à Baja. Isso não é uma culpa de caminho, nós fizemos tudo para que isso acontecesse. Isso é também um caminho de paciência, esse, não é? Sim, sem dúvida, mas repare, quando fazemos uma prova onde colocamos as fichas todas, onde colocamos ali um grau de mediatismo que eu vejo muito poucas provas, mesmo até provas internacionais, que não têm, estamos sempre à espera de algo mais. Atenção, não quero dizer com isto que foi mau, não, pelo contrário, foi muito bom. Eu julgo que as provas, quando se faziam aqui as bajas, não tinha sequer os são inscritos, portanto estamos contentes, sempre houve menos, mas da nossa parte nós tudo fazemos para que a prova que seja um sucesso. E é tanto sucesso, e temos que ver o sucesso que foi, porque a prova ainda não tinha terminado, ainda não tinha começado, e já tínhamos câmaras municipais ali à volta a dizer nós para o ano queremos isto, e a prova ainda não tinha partido.
Essa era a questão que eu lhe punha a seguir, porque nós já vamos em 4 municípios. Já temos Mursa, já temos Valpaço, já temos Vinhais e Macedo Cavaleiros. O que me está a dizer é que para 2025 aquilo que o Cami Motorsport prevê é que tenhamos um alargamento daquilo que vai ser a zona de ação geográfica da Baixa Tita em Norte de Portugal? Obviamente, é evidente que esse alargamento também estamos muito limitados às regras que nos são impostas em termos de campeonato e pela própria federação. Portanto, nós não podemos fazer, eu gostaria muito de poder fazer uma prova de 500 km, porque eu acho que a Baixa Tita em Norte de Portugal era muito interessante para todos que atravessasse mesmo o norte todo de Portugal. E eu gostava imenso, conforme disse há bocado, é a modalidade que eu mais gosto, pessoalmente, adoro todo o terreno, sinto-me muito bem, sinto-me confortável, portanto, eu gostava muito que atravessasse o norte de Portugal. Tal não é possível, com as regras que temos, portanto, nós estamos limitados aos 300 km de setores seletivos, o que nos dificulta um bocado, digamos assim, a nossa margem de manobra. Sim, mas há 2 municípios que querem entrar, neste momento nós começamos com Mursa e Valpaços, alargamos depois a Macedo Cavaleiros, este ano entrou Vinhais, Bragança esteve um pé entra, um pé não entra, à última da hora preferiu observar o que era, mas já diz que sim senhora, que está muito contente e quer. E temos depois outros municípios ao lado de Mursa que não querem adiantar muito, que também querem entrar. Para nós é muito bom, para os pilotos também. Nós estamos aqui, trabalhamos para eles, e eles sabem disso, o João sabe disso. Estou a falar do João que está aqui. Falaria de outros se não tivesse, não é que tenha aqui queira de forma alguma estar aqui a prestar qualquer, não será uma vassalagem, mas qualquer preferência pelo João. Aliás, eu disse isso no briefing. Para mim, quando a prova começa, eu deixo de ser presente do Cami e os pilotos, que muitos deles são meus amigos, é o caso do João Ramos, mas quando a prova começa são um simples número de porco e é isso que nós tentamos fazer. Mas trabalhamos para os pilotos. O Cami sempre teve isso. O Cami encara sempre as provas que faz como projetos de comunicação e sempre soube ouvir muitos pilotos e tentamos ir sempre de acordo e tentamos sempre corresponder com a necessidade deles. Pediram-nos troços diferentes, nós fizemos troços diferentes. Disseram que as motas que atrapalhavam, nós não colocamos motas. Disseram que as provas não tinham comunicação social, nós damos comunicação social. Portanto, acho que neste momento mais não podem exigir de nós. Já voltamos à conversa para falar do resto da época do Cami Motorsport. João, já que referenciamos, és um dos rostos visíveis da Associação dos Pilotos de Todo Terreno. Fala-me um pouco do que é que presidiu ao nascimento desta associação e do que é que tem sido o vosso trabalho. A associação iniciou-se há 2 anos. Este é o 3º ano. Tudo começou porque anteriormente eu até havia manifestado, redigi um documento inicialmente que apresentava várias opiniões, várias críticas e ao mesmo tempo sugestões de melhoria. E sempre me foquei muito mais quer na segurança, quer na verdade esportiva. Há sempre mais outros temas a melhorar e não deixei de tocar neles. A verdade é que a partir daí entre pilotos fomos falando e há um dia no Madeira provoca a situação de criarmos a associação e assim ela foi criada através de umas eleições que fizemos entre pilotos e criou-se uma direção e a partir daí a associação foi-se desenvolvendo. Atualmente temos outros elementos na própria direção, mas é importante também irmos fazendo a própria rotação. Eu próprio também já disse que eu não quero, aliás, eu acho que apesar de ter o título de presidente, eu não me vejo como presidente. Acho que, aliás, nós trabalhamos muito bem porque não há essa figura. É um trabalho de equipa. É o trabalho de equipa. E daí em seguida, desde então, temos efetivamente trabalhado muito bem. O trabalho passa por, inicialmente, houve mais resistências, é normal do ser humano ter as suas resistências. Os organizadores não estavam a aceitar de bom agrado nós metermos um bocadinho ali no trabalho deles. E nunca foi essa a nossa intenção, foi sim conseguir contribuir e encontrar soluções que melhorassem. Aos poucos a poucos as ideias foram se implementando, algumas ideias,
outras não, mas acho que temos que debruçar-nos sistematicamente sobre elas para realmente perceber e pô-las em prática e testá-las, se de facto são boas ideias ou não. E é esse trabalho que temos vindo a fazer, e acho que fruto da boa aceitação, quer por parte da Federação, quer por parte dos próprios organizadores, cada vez mais se sente que há uma boa sinergia, de uma boa relação, e daí o trabalho estar efetivamente a aparecer. Até porque, repara, João Ramos, sendo como é, e acho que é essa a questão que eu te vou pôr, um campeonato que é considerado um dos melhores existentes dentro, diria mesmo, da Europa, se não do mundo, aí seremos talvez mais subjetivos, porque o Campeonato de Portugal todo terreno tem características muito específicas, outros europeus também, diria que os campeonatos fora da Europa poderão ser muito diferentes. Mas o nosso campeonato é um campeonato em quantidade e em qualidade de intérpretes e de carros excelentes, com organizações também, penso elas, já de um grande nível. Existe também esta necessidade de evolução. Mas concordas com esta análise que o nosso campeonato continua a ser um campeonato de referência? Sem dúvida nenhuma. Aliás, eu não participo em muitas provas no estrangeiro, mas as poucas que vou participando, ou até vou tendo presença, e a conversa até com outros colegas meus que fazem corridas em outros países, é de facto enaltecer a qualidade dos nossos organizadores. Nós, só que isto não para. Obviamente que o grau de exigência, o facto de eles trabalharem muito bem comparativamente a muitos outros organizadores de outros países, não invalida que não se puxe ainda mais para sermos ainda melhores. Acho que a melhoria contínua, o chamado Kaizen, tem que estar sempre presente. Por isso eu quero dizer que, quer pelos organizadores, quer pelos concorrentes, pelas equipas que temos no nosso campeonato, é de facto o melhor ou dos melhores campeonatos na Europa. Eu várias vezes já transmiti isto e penso e tenho a certeza que os meus colegas também o pensam, é muito mais difícil ser campeão em Portugal do que campeão da Europa, de todo terreno, ou campeão do mundo de bajas, porque somos de facto muito, muito fortes, muito dedicados, todos os nossos concorrentes, todos os nossos adversários, e não é à toa que quando os estrangeiros vêm cá têm sérias dificuldades em lutar contra nós. Quais são as expectativas e qual é o foco até ao final da época do João Ramos e do Jorge Jet Carvalho na fabulosa Toyota Lux T1+, mais conhecida por Dama Negra, da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal? Obviamente vai ser lutar pelo título. Estamos separados eu estou em terceiro da classificação geral, atrás do João Ferreira por 8 pontos. O João Ferreira, por sua vez, está atrás do João Dias por 1 ponto. 9 pontos a separar os 3 pilotos. Sim, neste momento o João Ferreira não tem uma participação. Eu tive uma desistência fruto de uma infelicidade de uma peça que nunca imaginava que fosse partir, na prova de Lagos. No campeonato podemos deitar um resultado fora. O João Dias é o único que não tem resultado, nenhuma desistência ou nenhuma prova. Você terá sempre que tirar pontos? Terá sempre que tirar pontos. Claro que isto ainda é muito cedo. Claro. Acho que agora a próxima, quando retomarmos em setembro, irão faltar três bajas, e aí a partir daí é que temos que de facto vai ser bastante renhido e tenso, porque entre não poder desistir e ao mesmo tempo querer ganhar, é complicado, porque isto, quando andamos para ganhar, pomos sempre mais elevamos o risco, como é óbvio. Atalho foi-se para o fecho do Campeonato de Portugal todo terreno M48, falta uma ida à Terra Guengos de Monsaraz, depois a Baja TT do Oeste, que terminará tendo no intermédio sempre icónica Baja de Porto Alegre. Mas agora deixamos o todo terreno um bocadinho de lado, porque daqui até ao final da época do Caminho Motosport ainda temos o Rally da Água Transfronteiriço Chaves Verim, ainda temos também o fecho do Campeonato de Portugal de Montanhas JC Grupo com a fabulosa rampa da Covilhã Serra da Estrela.
teremos um Rally de Mursa com muitas novidades e uma novidade que eu deixo para o Nuno Loureiro para contar, o que significa que é um clube cada vez mais pujante, cuja saúde se recomenda. O que esperar até ao final do ano daquilo que são as leads do Caminho Motorsport? Nós estamos numa fase em que só pensamos no próximo projeto quando terminamos o presente, digamos assim. Nem sequer poderíamos pensar de outra forma. Em condições normais e razoáveis, eu poderia dizer que neste momento nós devíamos estar concentrados já a 200% no Rally da Água e acabamos de fazer uma prova importantíssima há dias, que foi a Magenta Norte de Portugal, que dá o trabalho que toda a gente sabe e onde tivemos ainda por cima um trabalho a quadriplicar. Nós tivemos membros do Caminho Motorsport, a quem só posso enaltecer e dar os parabéns, que não dormimos. Por simplesmente. Durante um fim de semana de 3 dias. Semana inteira. Tivemos alguns, e ontem me estive a rir, até foi com um amigo até com um cozinho, ele coitado, já não sabia os pontos cardeais, ele já não tirava os pontos cardeais. Permita-me um grande abraço para o grande José Rodrigues, Zinho, nosso morcense. Que era o sul. De facto, fomos todos a exaustão. Mas nós, aquilo que, conforme disse há bocado, nós encaramos isto, embora não sejamos profissionais, encaramos isto com o máximo profissionalismo. Felizmente temos uma equipa muito boa, de pessoas muito responsáveis. E temos a próxima etapa, que é o Rally da Água Transibéria, quando vamos ter muitas novidades. É um rally que já passa a fronteira, é muito complicado de organizar, nós temos que dividir o rally em 2 partes, porque as regras até à fronteira são umas, da fronteira para a frente são outras completamente diferentes. Em termos de posicionamento, bombeiros, de autorizações com as entidades, é uma panóplia, digamos assim, de processos que temos que encarar e resolver, que não é fácil. Portanto, vamos encará-lo com muita responsabilidade. É um rally muito importante porque é a penúltima prova do campeonato de rallies. É um rally onde os pilotos, visto ser a última prova, onde dão tudo, porque podem sair já ali campeões ou perder o campeonato e, portanto, nós temos de estar ali à altura. A partir deste momento, mal termina de passavam menos, de facto, vamos até à Rampa da Serra da Estrela, a última prova do campeonato de Portugal de montanha. Prova mítica, que durante anos e anos foi o ex-libris do Campeonato da Europa de montanha e que, para além das palavras, neste momento há motivação para que a prova regresse ao Campeonato da Europa de montanha. Vai haver muitas surpresas já este ano. E depois vamos outra vez a Mursa. A Mursa tem sido uma... Mursa que tem 2 grandes novidades, os pisos de terra e vai ser o términos dessa muito bem sucedida edição 2024 da Toyota Gazoo Racing Iberian Trophy. 2 grandes novidades para Mursa. São 2 novidades para Mursa. Mursa sempre foi embora seja uma vila pequena, mas sempre foi um município muito importante no automobilismo em Portugal. E está a querer regressar, mesmo o próprio Presidente da Câmara Municipal tem noção que, se não for através de eventos destes, que são terras que, devido à identificação em todo o interior, que desaparecem em termos de mediatismo, portanto eles têm feito uma aposta muito grande no automobilismo e encontraram no caminho um parceiro, digamos assim, à altura. O ano passado o rally correu muito bem e este ano temos, embora seja um rally do campeonato regional, mas temos ali uma responsabilidade dobrada, porque vamos encerrar o troféu Toyota Yaris Gazoo Racing e, portanto, queremos que seja tudo ao mais alto nível e, portanto, aquilo que nós vamos empenhar no Rally de Mursa é tratá-lo como se fosse um próprio nacional, para que a Toyota mereça todo esse retorno, toda a aposta e confiança que nos tem dado, e acho que vamos encerrar aquele em breve. E depois a novidade que eu deixei para si, a cereja no topo do bolo, essa grande novidade das 2 rodas no coração transmontano. Não são só 2, são 2 e 4 também tem razão. Sim, nós fomos desafiados pela Federação de Motociclismo e foi mesmo um desafio organizarmos uma prova a contar para o troféu FIM Europa de Rally Raids e vamos fazê-lo este ano na mesma zona que fizemos a Baixa, por uma questão muito simples, porque em termos de logística e trabalho está ali feito, porque é uma experiência nova e, portanto, não queríamos arriscar. É uma prova que no futuro quer atravessar Portugal. São 6 dias de classificativas com 200 km por dia, portanto podem imaginar o trabalho que aquilo nos vai dar. É épico. É épico mesmo e julgo que vamos aí terminar o ano em beleza, mas obviamente as linhas que temos tido internas é que neste momento
Nós já demos esse salto, mas temos também que o quantificar e passá-lo de facto para o papel, porque o Camille já atingiu um nível onde tem mesmo que se profissionalizar, porque a exigência desta gente, não no sentido ofensivo, mas no sentido até da amizade que nos impõe, tem que ser correspondida, porque nós não podemos, um clube não pode brincar, digamos assim, com uma equipa que chega a uma prova destas, onde investe milhões, onde está muita coisa em xeque, e isso, principalmente a mim, enquanto presidente da associação, é uma questão que mexe muito, e nós temos que estar à altura de responder aos pilotos, ao desafio que os pilotos querem, e isso para nós é um compromisso de honra, e cada vez vamos fazer mais, melhor, mas sempre com o sentido de humildade e com os pés bem assentos na terra. Nuno Loureiro, João Ramos, muito obrigado por terem vindo ao AS7000. Nós damos já um salto para os ralis e vamos até à zona da capital. O Rally de Lisboa, edição 2024, voltou a decidir quem levaria para casa o caneco da Taça de Portugal de Rallys. E desta vez a taça veio para a Sports NU, mas em termos de piloto foi para o lado de lá da fronteira. Diego Rui Loba é o grande vencedor da Taça de Portugal de Rallys, em Lisboa. Depois de um primeiro dia de muito mau tempo, o São Pedro foi mais generoso no segundo. Com 8 classificativas pela frente, os pilotos começaram em Mafra e terminaram com a super especial na Marina de Cascais a encerrar a 4ª edição do Rally de Lisboa, Taça de Portugal de Rallys. Depois de vencer quase todas as especiais, Diego Rui Loba foi o primeiro da geral. O piloto espanhol mostrou um forte andamento e acabou na frente com uma vantagem de 2 minutos e 28 segundos. Muy contentos de que nos hayan dado esta oportunidad para seguir sumando kilómetros en el Citroën, y bueno, el rally ha sido una pasada, muy bonito. Los tramos sí es cierto que estaban muy complicados, había zonas muy húmedas, asfalto con muy poco grip, agarraba muy poco, pero bueno, nos ha venido bien para seguir cogiendo experiencia y contentos con la victoria. José Pedro Fontes foi o segundo. Com o piso seco, o piloto conseguiu tirar mais proveito da máquina, foi o mais rápido na super especial na Marina de Cascais e fez um bom teste para a primeira prova em asfalto do Campeonato de Portugal de Rallys em Castelo Branco. Foi difícil, não esperávamos esta chuva, nunca andamos com a aposta certa de pneus, isso tirou-me alguma confiança. Quando tens adversários como o Diego, isso é muito difícil depois dar a volta ao resultado. Tentamos aproveitar o rally para prepararmos a próxima prova do Nacional também. Também é difícil, porque esperamos que a próxima prova, sendo em junho e em Castelo Branco, será calor e seco. Não é estas condições, mas ok, acho que foi um rally positivo, numa zona do país que é muito importante estarmos nos rallies. Já com uma maior distância, mas a ocupar o 3º posto da geral, primeiro da competição dos Toyota, ficou Bruno Bulaccia. O boliviano entrou para vencer na competição do troféu da marca japonesa e arrecadar pontos importantes. O primeiro tramo la pasamos muy bien. Era muy difícil ayer con la lluvia, hoy el penúltimo tramo rebalaba muchísimo, el grip cambiaba un montón, así que la verdad que nos costó bastante, pero bueno, al final se dio, estuvimos muy felices toda la carrera. Seguiu-se Gonçalo Henriques. Com um ritmo forte, o piloto foi 4º da geral, primeiro entre as 2 rodas motrizes. Foi um fim de semana positivo, queríamos testar algumas soluções para o Rally de Castelo Branco e não conseguimos, devido às condições meteorológicas. Mas claro que uma vitória é sempre um motivo de agrado para nós e sempre um motivo de orgulho vencer a Taça de Portugal. Tivemos algumas más escolhas de pneus, mas no fim conseguimos impor o nosso ritmo e minimizar as perdas e acaba por ser um motivo muito orgulho de vencer a Taça de Portugal. 5º da geral, 2º da Toyota Gazoo Racing Iberian Cup, terminou Miguel Campos. O piloto foi também o 2º melhor na super especial pela Marina de Cascais. Pepe Passas fechou o top 3 do troféu da Toyota. No que diz respeito ao troféu Clio, quem levou a melhor foi Gil Antunes, que está de regresso aos rallies a tempo inteiro. No segundo dia de prova, o piloto saltou do 2º para o 1º posto e venceu assim o arranque do troféu Monomarca em Lisboa. Começamos bem o dia, começamos por atacar logo, começamos por ganhar as especiais e apenas perdemos uma especial que foi a de Vila Franca, que não ganhamos, mas todo o rally dominamos o segundo dia por completo e terminamos com uma boa vantagem o rally. No segundo lugar terminou Pedro Pereira Júnior e a fechar o pódio do troféu ficou Dani Carreira.
Está entregue a Taça de Portugal de Rallys em mais uma edição do Rally de Lisboa. Segue-se Castelo Branco, a primeira prova em asfalto do Campeonato de Portugal de Rallys esta temporada. Bom, e foi a reportagem do Rally de Lisboa. Dos rallies, já estivemos no todo terreno nesta emissão do A7000, passamos para os rallies e agora vamos para o asfalto puro e duro da velocidade. Um salto até ao Algarve, para irmos ao encontro do Autódromo Internacional do Algarve, situado em Portimão. Foi o epicentro e o palco da segunda ronda dupla da Porsche Sprint Challenge Ibérica 2024, a competição com a chancela oficial da marca germânica, que tem como parceiro a P21 Motorsport. Manuel Alves, da Lob Motorsport, foi o grande dominador, vai com 4 vitórias em 4 corridas na temporada. Coube ao Autódromo Internacional do Algarve receber a segunda ronda da temporada 2024 da Porsche Sprint Challenge Ibérica. E a exemplo do que tinha acontecido na ronda inaugural disputada no circuito do Estoril, Manuel Alves tornou-se por direito próprio o grande protagonista em Portimão na série promovida pela P21 Motorsport. O piloto, que defende por sua vez as cores da Lob Motorsport, chegou ao Algarve invicto e daí sairia com esse estatuto intacto. Começou logo por estabelecer a melhor marca da qualificação, garantindo assim mais uma pole position para o seu palmarés. Na partida lançada para a corrida 1, disputada ao cair da tarde de sábado, Manuel Alves susteve o ataque inicial de Gonçalo Fernandes, mantendo a liderança. Cedo se percebeu que, pelo ritmo forte que Alves imprimia aos comandos do seu Porsche 991.2, a sua supremacia seria para levar até à bandeirada de xadrez. Alves foi paulatinamente construindo uma vantagem sólida que no fecho das 17 voltas se cifrou nos robustos 12,8 segundos, garantindo assim o terceiro triunfo absoluto consecutivo da época, a que juntou a lógica vitória nas contas do grupo Pro AM e da classe 991.2. O domínio e vantagem do piloto deveu-se também a um duelo intenso que foi travado por vários adversários pelo segundo e terceiro lugar da geral. Dando seguimento ao excelente desempenho que protagonizou na qualificação, onde assegurou um lugar na primeira fila da grelha de partida, Gonçalo Fernandes foi capaz de suster durante 14 das 17 voltas ataques contínuos que vieram sobretudo de dois adversários, o ucraniano Yuri Protasov no Porsche 992 da ADECA Racing e Vasco Barros no segundo 991.2 da Lob Motorsport. Foram várias as tentativas de ultrapassagem entre os três pilotos e cedo se percebeu que só a melhor ou pior gestão dos pneus ou um erro ditaria um desfecho para a batalha. Protasov cedeu a terceira posição a Vasco Barros na 10ª volta e o jovem português colou-se de imediato ao Porsche preparado pela Racing for You de Fernandes, encetando os dois lusitanos uma refrega intensa que cairia para o lado de Barros 4 voltas mais tarde. Mal subiu a segundo, Vasco Barros começou logo a ganhar vantagem, consolidando até ao final uma dobradinha saborosa para a Lob Motorsport, erguendo nesta primeira corrida um triplo segundo posto, geral, grupo Pro AM e classe 991.2.
Entretanto, Gonçalo Fernandes não só tinha perdido a segunda posição, como tinha também sido suplantado por Yuri Protasov, com o ucraniano a subir a terceiro, mesmo que Fernandes não o deixasse afastar. Com tudo isto, junta-se entretanto à luta o espanhol Jorge Ramírez no Porsche 992 da RGB Racing Team, com o novo trio a discutir taco a taco posições, literalmente até à bandeirada de xadrez, e com o terceiro lugar a cair para Gonçalo Fernandes, já na derradeira curva do circuito em Portimão, momento em que Jorge Ramírez também suplantou Protasov, caindo este de uma assentada de terceiro a quinto. Saliente-se que Gonçalo Fernandes adicionou ao terceiro lugar na geral uma saborosa vitória no grupo AM e o terceiro posto na classe 991.2, para além da volta mais rápida da corrida, enquanto Protasov garantia a segunda posição nos AM e a vitória na classe 992, aqui na frente de Ramírez, que por seu lado fechou ainda o pódio do grupo AM. Logo atrás, o compatriota de Ramírez, João Vega, colocava o 992 GT3 Cup da MRS GT Racing na terceira posição entre os 992 e no sexto lugar da geral. Quanto ao grupo GD, Alexander Dobitz venceu, não sem que tivesse que enfrentar um autêntico caminho das pedras. Dois peões forçaram o ucraniano a extrair tudo do seu 992, assinando recuperações de grande nível que o levaram até ao sétimo posto da geral. Entre os GD, Dobitz foi secundado por Rui Mirita, novamente a rubricar uma grande exibição com o 991.1 da Monteiros Competições. O pódio deste grupo ficou completo com o terceiro lugar de Nuno Mouzinho no 991.2. O Rui Mirita venceu ainda a classe 991.1 na frente de Filipe Nascimento e Alexandre Fonseca. Já a segunda corrida do fim de semana da Porsche Sprint Challenge Ibérica teve início ao começo da tarde de domingo e, como sempre, este segundo embate da ronda arrancava com o aliciante de ter a sua grelha de partida estabelecida pelos resultados da corrida 1, com os 8 primeiros lugares da grelha a inverterem posições. Os momentos iniciais da corrida seriam nefastos para a dupla de pilotos que ocupou a linha de frente da grelha. Tiago Gonçalves e Alexander Dobitz usaram muito músculo para tentar chegar à liderança e acabaram por se tocar ainda na fase inicial da primeira volta. Gonçalves desistiu e Dobitz teve de encetar nova recuperação. Com tudo isto, Manuel Alves, que partiu no 8º lugar, viu a sua tarefa mais facilitada para chegar ao comando, proeza que assegurou logo na volta número 2, quando ultrapassou Yuri Protasov, que então liderava. Alves cavou de imediato uma sólida vantagem, voltando a ter uma corrida tranquila até ao fecho das 17 voltas, terminando o fim de semana com um resultado perfeito. Vitória à geral, volta mais rápida e novos triunfos entre os Pro AM e os 991.2. Atrás de si, Yuri Protasov foi sempre sustendo os ataques de Vasco Barros, com o piloto ucraniano a festejar efusivamente o top 2 à geral e a vitória nas contas dos AM e da classe 992. Para o piloto da Decker Racing, este foi o melhor resultado da época até ao momento. Já Vasco Barros juntou ao seu pecúlio de Portimão mais um sólido terceiro lugar à geral, juntamente com o segundo posto nos Pro AM e nos 991.2. Senhor de uma corrida muito sólida e eficaz, Ricardo Costa garantiu o 4º lugar correspondente à segunda posição dos 992 e entre os AM, fazendo esquecer os problemas que enfrentou na corrida 1 do fim de semana. Logo atrás de si, Jorge Ramírez fechava o top 5 da corrida, logrando ainda juntar ao seu Burnal mais um top 3 nos 992 e no grupo AM. Quanto às contas do grupo GD, registaram novo domínio de Dobitz, cabendo também novamente a Rui Mirita a outorga do segundo lugar, sendo que desta feita o terceiro posto foi garantido por Filipe Nascimento num Porsche 991.2. Mirita alcançou novo triunfo na classe 991.1, com Nascimento a ser aqui segundo, na frente de Alexandre Fonseca. Uma palavra para o top 10 de Francisca Kika Queiroz. A jovem e talentosa piloto da Orbital Ignition Racing Team esteve soberba aos comandos do seu Porsche 992 GT3 Cup e revela uma evolução notória que dá cada vez melhores frutos.
A Porsche Sprint Challenge Ibérica 2024 rumo agora a terras espanholas. A Ronda 3 acontecerá no traçado de Motorland em Aragón nos dias 27 e 28 de julho. E ficamos com o grande resumo das duas corridas e, sobretudo, da jornada dupla que decorreu no Autódromo Internacional do Algarve da Porsche Sprint Challenge Ibérica, uma produção da Action Media. E connosco, o grande dominador, o rei e senhor, não apenas da ida a Portimão, mas da ida primeira até ao Circuito do Estoril. Manuel, antes de mais, parabéns, que época incrível aquela que estás a protagonizar aos comandos do 991.2 da Lobo Motorsport. O ano passado já tinhas sido uma espécie de sombra negra do teu grande amigo, do Francisco Kiko Mora, e o único também a conseguir desfatiar o Kiko numa das provas, se tirarmos o Dylan Pereira. Mas aí estamos a falar de um profissional da Porsche, não estamos a falar de pilotos que não fazem propriamente decorrer a sua vida. Estavas a contar este ano chegar a esta segunda edição da Porsche Sprint Challenge Ibérica e ser tão dominador? Boa tarde, Joaquim. Antes de mais, obrigado pelo convite para estar aqui à conversa contigo. Este ano nós, mediante aquilo que nós tivemos o ano passado, que foi um campeonato muito competitivo, tinha pilotos de grande nome, como o Kiko, como o Salvador, como o próprio Vasco, o meu colega de equipa. Encaramos o ano um bocado como um ano de aprendizagem, a preparar o que era este ano. O ano passado revelou-se ser muito bom, nós conseguimos ganhar uma prova, tivemos presentes quase sempre, exceto as duas primeiras provas, no pódio. E portanto a ambição para este ano era logicamente ganhar o nosso grupo, ganhar a nossa categoria, mas não estávamos à espera que fosse tão bom como está a ser. Só a melhor ou pior gestão dos pneus? 4 vitórias, penso que seja incrível para aquilo que nós queremos, e acima de tudo é continuar a aprender com o carro, porque é um carro muito complicado de ter o máximo proveito dele, e é continuar a trabalhar e ver onde o resto da época nos leva. Apesar do teu domínio, e eu sigo as provas até porque as narro, isto em nada quer dizer que a Porsche Sprint Challenge Ibérica tenha um baixo nível competitivo. Não, nada disso. Temos pilotos novos, temos de falar também dos 992, do modelo 992 da Porsche que entrou este ano, em que os pilotos também podem estar à procura um bocado do conforto no carro e ter o máximo de conhecimento que têm no carro. Mas temos pilotos como o Vasco, que é o meu colega de equipa, que o ano passado ainda não teve um ano tão bom como queria por estar-se a adaptar ao carro, mas este ano já está a revelar um andamento melhor. O Gonçalo Fernandes, que ele também foi, para mim está a ser uma grande surpresa. Sim, sem sombra de dúvidas. O ano passado ele entrou ao meio do campeonato e tinha poucos quilómetros com o carro, e este ano está a conseguir bater-se taco a taco tanto comigo como aos restantes concorrentes. E nada quer dizer, não posso olhar para a minha categoria, nós estamos a ter um ano extraordinário, mas as restantes categorias, como a AM, como a HD, estão a ser extremamente competitivas, o que revela que o campeonato está num bom momento. E pronto, acho que é isso. Esta é uma competição com uma chancela oficial de Porsche na Península Ibérica. Aliás, as duas primeiras provas decorreram em Portugal, a primeira no Circuito do Estoril, a segunda no Haia, no Algarve. Agora a caravana da Porsche Sprint Challenge Ibérica rumo a terras espanholas de vez, terá lá 4 provas, a mais próxima será nos idos do mês de julho no Circuito de Motorland em Aragón, mas apesar de estarem a ser os portugueses a dominar, no caso um português, o Manuel, que tem 4 vitórias, nós temos pilotos de várias nações, alguns deles a darem muito nas vistas. Estava-me a lembrar aqui dos 2 ucranianos dos Porsche 992 GT3 Cup, o Yuri Protozov e o Alexander Dobrich, mas também de pilotos espanhóis, como o Jorge Ramírez, o Juan Vega, que se têm revelado cada vez mais rápidos e cada vez mais afoitos, entre os portugueses, que chantareou o Ricardo Costa, que também tem feito um excelente campeonato. Está a ser uma agradável surpresa para ti este pelotão de 2024? É assim, eu no ano passado nós tivemos uma experiência diferente. Nós tivemos uma experiência diferente na medida em que tínhamos o Francisco e o Pedro, Salvador, que lá na frente... Dois consagrados, não é? Exatamente, entre os Pro AM,
eram corridas mais aguerridas entre os Pro-Am. Mas agora, lá está, nós não podemos viver que vai ser sempre assim, porque nas corridas tudo muda num instante. E portanto, já percebemos que tanto o Yuri, o Protasov, como o Jorge Ramírez tiveram uma grande evolução, e o próprio Ricardo Costa tiveram uma grande evolução do Estoril, da primeira corrida para Portimão, onde já conseguiram andar mais próximos daquilo que é o ritmo da frente. E sim, é uma surpresa muito agradável, porque no início, se calhar pelos nomes, em termos de não serem pilotos tão consagrados, não podia-se pensar que o campeonato ia estar um pouco pior em termos competitivos, mas não, porque eles estão a evoluir prova a prova e quem sabe para a frente estarem noutro patamar. O que significa que tens a perfeita noção de que agora vai começar a ser cada vez mais difícil manter esta invencibilidade. Sim, porque além do mais eu estou num 991.2, isso já é um step back, assim dizendo, mas à medida que os 992 vão evoluindo, e mesmo o Vasco, mesmo o Gonçalo, eu penso que não vai ficar por aqui, não vai ser sempre, não é tão fácil, porque nas corridas nada é fácil, mesmo as minhas vitórias não têm sido fáceis, mas não vai ser um passeio. Eles vão melhorar, vão continuar as suas evoluções. E já na próxima prova em Motorland pode ser tudo diferente do que foi hoje. Mesmo assim, assumes claramente que és hoje o candidato ao título. Sim, assim, 4 provas, em 4 corridas ter conseguido as 4 vitórias, acho que sim, mas lá está, é continuar a olhar para o campeonato com muito compromisso e com muita humildade, tanto minha, que eu não sou nada sem a minha equipa e sem quem está por trás de mim. Que desde já enaltecer todo o trabalho da Love Motorsport, que tem sido fenomenal ao longo dos 2 anos a acompanhar a minha evolução, e acho que é continuar a olhar para a frente. Somos, neste momento, sendo líderes do campeonato, somos os apontados como favoritos, mas ser favorito não ganha títulos nem ganha corridas, portanto vamos dar o nosso melhor. Sendo o teu foco após o Sprint Challenge Ibérica e a discussão do título na categoria Pro-Am e de ganhares à geral as corridas, há mais alguma coisa prevista em 2024 no teu programa competitivo? Para já nós temos algumas... Estamos a sondar algumas corridas que possamos fazer, mas ainda nada está garantido. Para já o nosso foco é mesmo na Porsche Sprint Challenge Ibérica, que é isso que nós queremos ganhar. E tentar ganhar o máximo de corridas até ao final do campeonato. Não, muito obrigado por teres aceito o convite e boa sorte para o resto da temporada. Estivemos a falar da Porsche Sprint Challenge Ibérica, estamos agora na reta final deste 3º episódio do A7000. Vamos para as 2 mais 4 rodas e vamos até Rio Maior para recebermos agora no nosso programa a reportagem sobre a segunda prova da temporada do 19º Troféu Yamaha. Rio Maior voltou a receber em festa, num cenário natural de rara beleza e com uma impressionante moldura humana, a segunda jornada do 19º Troféu Yamaha, o mais antigo troféu de todo o terreno a ser realizado em Portugal. A competição decorreu num traçado com 3 pistas distintas, preparadas para as 21 diferentes classes, num dia repleto de muita adrenalina e emoções fortes. O dia em Rio Maior começou bem cedo, com as verificações técnicas e administrativas e os treinos a terem início pelas 9 horas da manhã. Com a participação de quase 3 centenas de pilotos, com as mais diversas idades, o ambiente familiar e multigeracional que caracteriza o Troféu Yamaha confere uma imagem de marca a esta competição. A jornada de Rio Maior contou, como vem sendo habitual, com o fantástico apoio do motoclube local, que organiza, entre outros, um muito concorrido espaço de comes e bebes. Após a realização das diversas sessões de treinos e de uma curta pausa para retemperar forças, seguiram-se as 11 corridas envolvendo 21 classes distintas. Com os motores já aquecidos, as corridas tiveram lugar da parte da tarde do domingo, tendo começado com a classe de iniciados moto. Nesta categoria, a vitória muito disputada coube a João Marcão, do Off-Road Camp Yamaha, que registrou ainda a volta mais rápida.
Seguiu-se uma manga que envolveu iniciados Moto 4 e Fan Moto 4. Na classe Fan Moto 4, venceu Tiago Pires, da Achei Imóveis, autor da volta mais rápida. Entre os iniciados Moto 4, Tiago Cruz, da Primo Motorsport, repetiu o triunfo que alcançara em Pegões. Fui com uma distância muito curta para o meu colega de equipa, andámos sempre taco a taco, mas eu consegui manter a liderança durante a corrida. As corridas foram sucedendo sempre em ambiente festivo, tendo-se seguido a classe YZ65. Vitória folgada de Francisco Fernandes, da Motos VR Yamaha Racing Team, que repetiu o triunfo alcançado em Pegões e terminou com uma vantagem de 1 minuto e 39 segundos, sendo ainda o autor da volta mais rápida. A quarta manga do dia teve a participação das categorias WR250F, WR450F, YZ125LC, Clássicas Cross e da nova Super Clássicas. Entre as YZ125LC, venceu o Vasco Salgado, piloto Off-Road Camp, Motos VR Motoni All-Up, que realizou ainda a volta mais rápida. Apesar de ter tido uma jornada menos conseguida, João Rato, da VR Motorsport, triunfou entre as WR250F. Nas WR450F, triunfou Miguel Silva, autor da volta mais rápida, que terminou diante de Sérgio Ventura, da Motovaz. Entre as clássicas Cross, Luís Carreira, do JMC Racing Team, repetiu o triunfo alcançado em Pegões, sendo ainda o autor da volta mais rápida. É das minhas pistas favoritas do troféu. Pegões também é muito bom, sim, mas Rio Maior tem sempre um gostinho especial, não é? Na nova Super Clássicas, venceu Sérgio Simões, do time Fábrica da Cor, com 11 segundos de vantagem para Tiago Guilherme, da RB Motos DMS. As corridas iam-se sucedendo a bom ritmo e estavam a ser muito bem disputadas, quando teve lugar uma das mais ansiadas do dia, aquela que é disputada pelos mais pequenitos das duas rodas. Rodrigo Matos, do RM Racing ORPS Motor, que registrou a volta mais rápida, triunfou com uma significativa vantagem diante de Salvador Silva, do time SSS, tendo Francisco Espanha, do Off-Road Camp Yamaha, ocupado o terceiro lugar. Na categoria infantis Moto 4, Afonso Susano, da Raposo Automóveis, impôs-se face a Pedro Dionísio, tendo os dois terminado separados por menos de 1 segundo. A corrida seguinte juntou as YZ85 com as Funbike TTR 125. Nas YZ85, vitória de Francisco Fernandes, piloto da Motos VR Yamaha Racing Team, que vencera anteriormente nas YZ65. Vasco Salgado, do Off-Road Camp Motos VR Motoni, autor da volta mais rápida, impôs-se entre as Funbike TTR 125, seguiu-se a manga dedicada às YZ450F e aos veteranos Moto, classes que contaram com uma grande adesão de pilotos. Entre os veteranos, a luta pela vitória pendeu para Nelson Cunha, da JL Motos Racing Team, autor da volta mais rápida. Na corrida destinada às YZ450F, domínio de Bernardo Passanha, da Wall-Up Racing Team, de regresso às competições, que foi ainda o autor da volta mais rápida. Na competição destinada às YZ250F, a mais participada, com 46 pilotos em pista, triunfou Salvador Sampaio, do Off-Road Camp Yamaha, que repetiu o triunfo anteriormente alcançado em Pegões.
A penúltima corrida do dia foi destinada aos pilotos oficiais moto. Luís Outeiro, da Motos VR e Yamaha Racing Team, foi o grande vencedor, sendo ainda o autor da volta mais rápida. Foi mais uma corrida do Troféu Yamaha, desta vez aqui em Rio Maior. A pista estava em excelentes condições, gostei bastante de andar, estava com bastante segurança, mas ao mesmo tempo rápida. Foi um bom treino para mim e para o que se avizinha, que o meu objetivo é o Campeonato Nacional. O dia de corridas terminou com a manga destinada às categorias 450, 700, veteranos e oficiais Moto 4. Entre os pilotos oficiais, vitória do jovem Rodrigo Alves, inscrito pela Moto Juvinense Primo Motorsport, que foi ainda o autor da volta mais rápida. Foi uma corrida boa, consegui ali a meio da corrida ganhar uma distânciazinha para gerir mais ou menos a prova. É uma prova muito exigente aqui em Rio Maior sempre, mas felizmente consegui acabar e vencer, que era o mais importante, claro. Entre os pilotos das 450, luta muito animada pela vitória, com o triunfo a ir para José Sousa, da Moto Juvinense ADMG, o autor da volta mais rápida. Entre os veteranos, venceu Leandro Ferreira, da equipa 7144 Racing Team Leandro Clima, igualmente o autor da volta mais rápida. Nas 700, triunfou Diogo Jeremias, da Jeremias Racing Fast Riders, que, tal como os restantes vencedores desta derradeira manga, foi o autor da volta mais rápida. A jornada de Rio Maior completou-se com a tradicional distribuição dos troféus. A fechar, o balanço feito pelas entidades locais e pelo responsável da Yamaha Portugal. É importante, Rio Maior é a cidade do desporto e isto é um dia espetacular para a modalidade, milhares de pessoas, mais de 300 participantes e, portanto, hoje é um dia de festa para a modalidade e estão de parabéns a Yamaha e o Motoclube de Rio Maior. Conseguimos ter 292 pilotos em prova, um dia espetacular, seguido de 2 dias de chuva que nos ajudaram a ter uma prova sem pó. E Rio Maior realmente é a prova que tem a moldura humana mais bem enquadrada. Esta pista é um anfiteatro dedicado ao desporto motorizado em 2 e 4 rodas e, portanto, a Yamaha não podia estar mais satisfeita do que estamos com esta segunda edição do Troféu Yamaha em 2024. Estamos na reta final deste terceiro episódio às 7000, mas ainda tempo para a nossa agenda de fim de semana. E que agenda concentrada sobretudo a norte, aqui bem perto em Penafiel. Já amanhã, a partir de meia da tarde, temos nova edição do Penafiel Racing Fest, o mais eclético dos festivais de desporto motorizado entre todos quantos são organizados em Portugal, quiçá na Europa, desde o Rally Taça Joaquim Santos até ao Trial 4x4, passando pelo Street Hard Enduro, também pela Drag Race, pelas duas rodas e por algumas grandes novidades, como é o caso da corrida para os superlentos e também da corrida para os microcarros. De tudo vai haver um pouco em Penafiel ao longo de 3 dias de festa bem farta, bem rija, de muita emoção e de muito motosport a não perder. Bem perto, na chamada zona idílica do Douro Vinheteiro, é a vez da 9ª edição da Rampa de Santa Marta Penaguião, 5ª prova da temporada do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. Estão 104 pilotos inscritos. Parabéns ao Clube Automóvel da Régua. Tem tudo para durante a manhã e a tarde de sábado e amanhã e a tarde de domingo ser mais uma provaça dessa grande modalidade que é a montanha. No meio de tudo isto, se ainda tiver tempo, sugestão para um salto até aos canais do Eurosport para seguir mais uma edição das míticas 24 horas de Le Mans, a prova do Mundial de Resistência, eu diria mesmo a prova de velocidade no mundo inteiro. Toda a gente quer vencer em Le Mans e desta feita são muitos os pilotos e muitas as equipas dos chamados hipercarros com capacidade para vir a vencer à geral, e no meio disto temos um piloto português, Filipe Albuquerque, interessado também em estar na luta pelo triunfo entre os LMP2. Vai ser
ser um fim de semana bem emocionante para todos quantos gostem de desporto motorizado. É o fecho desta emissão, deste terceiro episódio. Um agradecimento ao apoio à produção ao Grupo PD Auto e também à Cruf Tools. Um abraço para todos. Voltamos na próxima semana.